Maravilha. Sejam todos bem-vindos nessa aula. Vai ser uma aula direta ao ponto, onde eu vou mostrar claramente conceitos, quero desmistificar assuntos que a gente leva para vários campos para tentar resolver, mas na verdade ele pode ser muito mais simples do que parece, tá? Então vamos fazer alguns combinados aqui. Estejam ativos nesse lado daí. Eu vou fazer algumas perguntas de vez em quando. Usem o chat, podem me falar. Se você está ouvindo a gravação, né? Eu sugiro que você também faça de forma ativa, faça suas anotações. E um combinado é, quando estamos focados em algo, aquilo é muito absorvido. Quando estamos focados em duas, três coisas, você consegue ter pelo menos 20% de absorção, e é lógico, né? Passado um tempo já é no dia seguinte. Você não consegue mais fazer uma linha direta de raciocínio do que foi aprendido. Você pode falar que foi legal, foi transformador, porém você lembra de detalhes, mas você não consegue fazer uma linha contínua. Né? Isso qualquer coisa. Você está assistindo um filme fazendo outra coisa, está tentando ler um livro e uma música tocando no fundo, tudo que você não consegue concentrar. Então, já existe um mecanismo interno para não absorver tudo que eu vou falar. Isso eu já digo para vocês. Porque todo conceito que vem para fazer a gente olhar para onde não estamos acostumados a olhar, existe um monte de desvios para que você não faça isso. E antes que você comece a mistificar achando que será que é algo do além? Será que é um movimento espiritual para eu não crescer? Antes de você ir tão longe, vamos falar da nossa estrutura. A estrutura cerebral e mental, ela é destinada a privar e proteger o que já tem e fazer uma resistência grande para entrar algo novo. Algo novo significa novos conceitos. Dentro da cabeça gasta uma energia tremenda, tá? Talvez vocês já tenham visto algum tipo de filme onde mostra claramente uma conexão dentro do cérebro sendo feita. Isso gasta energia, gasta proteína, tá? Tem várias substâncias que são usadas de hormônios ali para que você consiga fazer uma conexão neural, que é um pensamento novo, uma ideia, putz, é isso que eu tenho que fazer. Então não é tão simples assim, tá? Existe uma resistência já interna para que a gente não mude, tá? E exatamente a gente vai falar sobre isso aqui, sobre destravar os ciclos que parece que se repetem, né? E tem eu vou te dar aqui um primeiro passo para uma mudança verdadeira. É óbvio que eu não vou querer, né, ter a pretensão de, em uma hora, alguns minutos de conversa, resolver sua vida. Porque não é assim. Se você busca um tipo de solução assim, aonde, né, tomou e passou a dor na hora, ouviu algo e pum, começou, né, da noite pro dia já mudou tudo, você não entendeu como é que funciona a vida, lógico, né? Porém, as decisões são assim, relâmpago. As decisões, elas mudam coisas na hora. E aí, se você persiste nesse tipo de visão, nesse tipo de pensamento, você sim vai ter mudanças, né? Então, as decisões e a caída de ficha, ela é instantânea. Mas a mudança de vida, ela é o quê? A persistência daquilo que você descobriu e faz uma repetição daquele padrão, né? Então você precisa ter clareza, depois você se posiciona, ou seja, uma nova percepção frente à sua própria vida, e aí você precisa criar uma rotina. Ou seja, você vai ter que fazer várias vezes aquilo. É como ir para academia. Você tem que tomar uma decisão e a decisão ela é instantânea. Eu vou e pronto, né? A partir dali você vai ter que mudar o comportamento, achar um momento, fazer e fazer sempre, contínuo. Senão você não vai ter mudança, né? Na parte neurológica, às vezes é até bem mais resistente do que você ir para uma academia mexer vários músculos do corpo, tá? Então, eu quero entrar nisso com vocês e como aqui vai ficar gravado e talvez você não conheça um pouco da minha história, eu quero apresentar um pouquinho de forma bem rápida. A maioria, acho que já vem, né, já vem consumindo o que eu vou transmitindo. Alguns já são até mentorados de tempos atrás. Então, para que entenda um pouquinho da onde que eu estou tirando tudo isso que eu transmito para vocês, eu não gosto de ficar falando coisas que eu não experimento e não testo em mim e nos meus alunos, né? Então, sempre tem uma base o que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, hoje, quem que é o Adriano? O Adriano, né, a minha empresa chama Dunamis Treinamentos, e aqui a gente faz o direcionamento de pessoas, de vidas, tá? Então, sou terapeuta, sou empresário, mentor de comportamento humano. O que que é um mentor de comportamento humano? É alguém que vai guiar
pessoa num processo de transformação, tá? Faz 26 anos que eu lido com gente. Já tentei, em alguns momentos, sair desse ramo, não olhar mais pra gente, não querer cuidar mais de pessoas, mas a vida trouxe de volta e então a gente entende que isso é a minha principal missão, tá? Os casos que eu tenho de atendimentos, esses 9 mil que eu estou colocando aqui, mais de 9 mil pessoas, foi uma conta resumida para baixo, são casos onde eu pude acompanhar principalmente de forma presencial e contínua. Tá? Então não são 9 mil pessoas do meu Instagram que estão, né, consumindo, nem tenho isso de seguidor, né, atualmente. Mas não são pessoas que consumiram e viram um vídeo meu. Não, são 9 mil atendimentos individuais de forma, né, por um período, de forma contínua, até haver algum tipo de transformação. Muitos e muitos casos desses tiveram muitos êxitos e são inúmeros depoimentos maravilhosos que eu tenho de poder ter feito parte dessa transformação da vida da pessoa, tá? Com isso, eu fui criando uma metodologia, hoje ela já foi aplicada em mais de 300 casos, né? Tem vários e vários depoimentos, né, gravados de transformação. Essa metodologia, o método LET, que ele vai desde reprogramar até transformar aquilo que a pessoa está vivendo, tá? Não existe mágica, existe ciência aplicada junto com, né, princípios universais que eu adquiri durante 18 anos sendo missionário em alguns lugares do Brasil e do mundo, em que eu pude contactar com princípios e mudança da vida das pessoas. E eu posso dizer claramente que, independente da cultura, independente do idioma, independente do que a pessoa, né, crê dentro da sua espiritualidade, os problemas humanos são muito parecidos, né? Eles são muito parecidos, porque a forma, a estrutura mental, ela é muito parecida. A gente se encontra num momento onde as encruzilhadas da vida das pessoas são bem parecidos. Então, não se iludam, a vida de Instagram é algo maravilhoso para quem posta, né? Mas na hora que você vai olhar, né, friamente ali, o BO da vida das pessoas é muito parecido, todo mundo está passando por praticamente as mesmas encruzilhadas existenciais, físicas, emocionais, enfim, tá? E é lógico também eu tenho essa parte que eu fui levando para as empresas e também com as corporações, aonde tem gente eu estou enfiado fazendo alguma coisa acontecer aí, tá? Então bora lá, para a gente iniciar essa etapa aqui, qual foi o prometido da aula, né? Como que eu percebo aonde eu estou repetindo coisas, o porquê que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero e como que eu faço para destravar isso, né? Então, pode ser que você esteja num momento de vida, né, repetido, pode ser que você esteja num momento de vida aguardando coisas, tá? Então eu quero te levar a pensar sobre isso nesse exato momento. Para um pouco e pense comigo, tá? O que na sua vida você já percebe que se repete? Claro, quando eu estou falando aqui, eu estou falando pelo viés negativo, ou seja, algo que vem se repetindo que eu não quero que se repita. De novo acontecendo a mesma coisa, de novo no mesmo ponto. Ou o que é que nunca chega? O que é que nunca consegue alcançar? Você ainda está, né, na caminhada, mas ainda não chegou aonde você quer, tá? Quero que você traga isso, mas não conclua nada ainda. Ah, é por causa disso. Não. Talvez você já soubesse, já teria mudado. Aqui eu quero te dar uma outra percepção. A gente vai fazer essa caminhada para dentro do nosso próprio interior e eu quero trazer pontos de reflexão e mostrar claramente. Tem algo simples. Quando eu falo simples, não estou dizendo que é fácil, mas é algo simples para se perceber e realizar daqui para frente, né, mudanças, ok? Então, o que é que se repete? É um padrão junto no trabalho? Vai e daqui a pouco você se trava no trabalho ou cria problema com pessoas começam a implicar com você? É um padrão de que você tem que fazer escolhas, decisões importantes e aí você trava. Sempre que tem que fazer decisão, você trava. Você sabe até o que tem que fazer, mas não consegue fazer. O que é que está se repetindo? Problema aonde? Desajuste aonde? Inconsistências aonde? Gostaria que você levasse realmente esse tipo de reflexão agora. Ou o que é que ainda nunca chega? Por mais que você está se empenhando, ainda não alcançou aquilo. Talvez você esteja ainda num processo. Se você está num processo, por exemplo, de formação, calma, vai chegar lá.
você está se graduando, né? Mas tem coisas que na vida, as graduações da vida, tem coisas que a gente percebe que está andando, andando, e parece que quanto mais eu ando, eu não estou conseguindo encontrar o caminho final. Então, quando os problemas se repetem de forma cíclica, pode ser um problema físico, material, pode ser um problema financeiro, que ele quase que chega, mas não chega. A solução vem, mas não vem, né? Pode ser que eu esteja diante de uma decisão e eu travei. Por que que eu não consigo dar esse passo e decidir coisas, se eu sei que é importante para mim, tá? Então, traga agora a sua própria realidade, o que é que se repete ou o que nunca chega, ou às vezes os dois. Tem algo que eu estou percebendo que está se repetindo, padrões em mim, vivendo de novo aquilo, e tem coisas que eu ainda estou buscando e não consigo alcançar. Traz isso sem julgamento, mas traga isso, né? Anote se for preciso, ou traga isso na sua mente, porque a gente vai começar em aula aqui agora, a gente vai começar a destrinchar, né? E começar a observar o que tem dentro aí, tá bom? Então, padrões de repetição, eles se instalam e quando eu vejo, eu já caí de novo. Então, perguntas como: o porquê que eu travo? Por que sempre volto ao mesmo lugar? Por que eu sei o que eu preciso fazer, mas efetivamente eu não consigo ir até o final, eu não faço? Por que eu repito os mesmos erros? Né? Por que a minha vida parece andar em círculos? Essas situações, elas causam um resíduo emocional para quem percebe isso horrível. Quando a gente trava, a gente vai se sentir incapaz. Quando eu volto para o mesmo lugar, me dá uma sensação de estar desantenado e, de novo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu estou perdendo tempo da minha vida. Quando a gente está procrastinando, sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer, até inicia, mas para. Ou nem consegue iniciar. Você tem aquela emoção do ímpeto de agora vai e monta tudo e de repente para de novo. Ou, de novo, você cometeu erros que você já queria ter parado. E isso traz um auto-julgamento horrível. Então, um padrão de repetição, ele é algo que leva você para uma frequência baixa. Um padrão de repetição é algo que faz você perder o seu valor pessoal, tá? Então, muitas vezes a gente não percebe esse padrão de repetição. E muitas vezes, na verdade, a gente sabe, né? Sabe quem que nos avisa de padrões de repetição? Quem mais está perto e quem mais nos ama. Vocês já perceberam isso? Pessoas que mais estão próximas, que mais nos amam, são aquelas pessoas que muitas vezes falam aquelas coisas mais doídas pra gente, que mais machuca. Um amigo, uma pessoa, né, às vezes não tem a capacidade de falar algo que vai certeiro no meio daquela ferida, como alguém que você ama e está bem próximo. E tem um porquê disso. Então, muitas vezes as pessoas estão próximas, estão alertando esses padrões de repetição na nossa vida, e a gente fica pé da vida com a pessoa. E pé da vida com a gente. E não olha para o que está sendo falado. Então, se a gente conseguisse tirar a dor, né? Que é a dor do orgulho, a dor do ego, claro. Se a gente conseguisse olhar e falar, peraí, tem algo que essa pessoa falou, por mais que eu não quisesse ouvir e não quisesse ouvir dela, essa frase machucou demais, mas se eu conseguir ultrapassar isso que aconteceu, eu posso entender um padrão. E dentro desse padrão, existe algo que está travado em mim e que eu posso resolver. Parece simples, eu falei para vocês, e mas é difícil fazer esse tipo de pensamento, porque quando já entra no primeiro estágio de você se machucar quando isso aparece, você muitas vezes ou se fecha, ou revida, ou congela, ou põe a pessoa na geladeira, ou seja, a gente não vai no problema. Então tem uma pessoa que é a mensageira trazendo essa mensagem para você, e a gente se apega ao mensageiro e não vai na mensagem, né? Então, ok, eu vou falando aqui, com certeza vocês já estão pensando sobre, né, isso que eu estou dizendo, ok? Vamos começar a entender algumas coisas aqui, ó. Claro que a gente busca onde é que estão as causas, ou a causa, o porquê que a gente acontece. É a verdadeira pergunta, o porquê que isso está acontecendo comigo, ou o porquê que eu ainda não resolvi isso. Observe o que eu coloquei aqui, porque a maior tendência de buscarmos a causa é do lado esquerdo. A gente começa a observar que o problema, eu vou trazer essa causa que eu vou trocar por problema, tá? Muitas vezes a gente vai olhar e vai falar: o problema está comigo, o problema sou eu, está em mim.
Mas olha o que eu escrevi do lado direito. Existe uma diferença aqui entre observarmos a origem do problema, ser eu, e estar no meu programa interno. A gente não é instruído a pensar do lado direito. É muito mais fácil a gente justificar com o lado esquerdo. Se o problema está comigo, então eu vou olhar para o meu passado, para a minha história. Isso tem acontecido porque aconteceu isso lá atrás. Eu não consigo hoje, né, ter um bom relacionamento porque eu tive relacionamentos difíceis lá atrás, porque tal pessoa fez isso comigo, porque eu me bloqueei. A gente começa a ouvir, né, aqueles 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de, de vídeos, reels do Instagram rapidamente, e a gente começa a simplificar demais coisas que são profundas. Por exemplo, eu não tive, né, a presença do pai, eu não tive uma paternidade, ok, então por isso que eu não consigo fazer dinheiro. E aí você olha de forma tão simples essa frase, mas tem muito mais coisa por trás. E aí você fala, o problema está comigo, eu não consigo mudar meu passado. Então eu vou ter que dar um jeito de tocar minha vida agora. Lá atrás me falaram que eu tinha algum problema de conexão, né, de não poder aprender, era um problema cognitivo, era um problema, né, de déficit de atenção. Então, como falaram isso para mim, está no meu passado, está na minha história, eu não consigo. Então, cuidado. Aqui eu quero abrir completamente, né, as possibilidades para que você entenda, enquanto você pensa e justifica que você ainda repete coisas, ou você ainda não tem a vida que você quer, não atingiu ainda o nível que você quer, porque o problema está com você, né, está sendo você, e você olha para isso daqui, sendo o seu passado. Se eu não consigo atingir o que eu quero, por mais esforço que eu faço, então talvez seja a minha capacidade. Eu sou incapaz, o problema está comigo, é eu que não consigo. O outro consegue, o outro é melhor que eu. Ou muitas vezes você ainda vai levar mais adiante. Você abre a esfera. Você vai pensar, deve ser meu destino. Talvez eu não nasci para casar. Talvez eu não nasci para ter dinheiro. Talvez eu não nasci. Eu só nasci para servir, eu não nasci para ser feliz. A gente começa a ter um monte de justificativas colocando até para o destino. Dependendo daquilo que você vive espiritualmente, da tua bagagem espiritual, mais bagunçado fica essa resposta para você. E em último ponto, e mais profundo, muitas vezes as pessoas se rendem e acham que o problema está na conexão com Deus. Ou seja, a minha espiritualidade mostra que nessa vida talvez eu vim para limpar meus pecados e não é para mim. Não é nessa vida, é na próxima. Por que eu vou chegando a essas conclusões? Porque eu entendo que a causa sou eu. A causa está aqui, está comigo, está no que eu trago. No meu passado, no que eu já vivi, na minha predestinação, talvez não tenha nascido para ser, né, feliz, mas se você tem algo que você luta há um tempo para atingir, está no seu coração, significa que uma parte de você já norteou para onde quer ir. Eu não vou falar que todo mundo é assim, porque tem gente que nem sabe o que quer, nem sabe para onde está indo. Né? Tem gente que já se entregou e falou, deixa eu tocar assim mesmo e tá bom. Eu não estou falando para pessoas assim. Estou falando para pessoas que internamente sentem que podem um pouquinho mais, sentem que querem um pouquinho mais, conseguem até visualizar aquilo que querem viver, mas não conseguem chegar. Tá próximo, consegue ver, mas não consegue pegar. Então, ao invés de você começar sempre a justificar que está no teu passado, que é um problema seu de capacidade, porque quando você fala problema de incapacidade, eu sou incapaz de fazer isso, você está mexendo na tua autoimagem. Você está tirando um ponto muito forte de quem você é. Isso mexe no teu senso de merecimento. Então você começa a destruir coisas que não podem ser mexidas, deveriam sempre ser exaltadas, que é a nossa própria identidade. Então, ok, se não está comigo, tá o quê? Tá em uma parte minha, que é no meu programa. E agora a gente tem que entender o que é isso, quando eu digo, não tá em mim, tá no meu programa. Não sou eu que sou torto e não nasci para isso. Dentro do meu programa, precisa ser ajustado alguns pontos. Por isso que eu falei que é simples. O que é meu programa? São os meus registros de vida. São registros desde lá de trás, da sua infância, e coisas que você já vive vivendo até agora. Então, quando fala, quanto mais velho, mais difícil mudar. Depende. Você tem muito mais passado e muito mais registros. Mas você também tem muito mais sabedoria e você tem muito mais capacidade de entender que você já chegou até aqui. Então a sua resiliência é muito mais forte. Você consegue.
né, seguir. Vai precisar compreender que existe algo na forma como você aprendeu. Quando eu falo meu aprendizado, significa a forma como você viu e aprendeu a se relacionar com aquela área da vida, você vai precisar rever. Você vai precisar reprogramar. Eu falei isso lá no início. O método que eu criei, ele reprograma. Ele não apaga, não faz uma lavagem cerebral, uma hipnose e você se transforma numa pessoa maravilhosa da noite pro dia. Faz você acessar onde está o registro, vamos reprogramar aquilo, e aí você passa a programar e fazer como você deseja. A mente, ela precisa ser estudada, ela precisa ser doutrinada. E a maioria das pessoas não faz isso. A gente acha que a mente é o que a gente é. Se veio na minha cabeça é porque eu sou assim. Se eu penso desse jeito, se eu tenho certos medos, se eu tenho certas limitações, é porque eu sou assim. Nós não somos a nossa mente. Nós temos uma mente e nós temos pensamentos. Então, o que mais faz parte do programa, do nosso programa interno? É o nosso repertório mental. É o conjunto de frases que você acessa todos os dias, desde o momento que você se percebe que você está acordado, que você, né, está consciente. Já vem um monte de frases programadas, uma enfileiradinha após a outra, e você vai consumindo aquele repertório mental. Como que você muda o repertório mental? Você vai precisar entender que você está pensando aquilo. Então você tem que, opa, uma simples pergunta, o que é que eu estou pensando sobre esse assunto? Eu quero continuar pensando isso? Ou como que eu vou pensar a partir de agora? É algo tão simples, mas a gente não está programado para fazer. Passou mais um dia e você nem pensou sobre o que pensou. Escuta o que eu falei. Passou mais um dia e você nem pensou sobre o que você pensou. Você simplesmente fez o que você sempre faz, que é pensar e agir do mesmo jeito. Dentro do seu programa está a sua frequência. Frequência é o quê? É aquilo que você sente diariamente. A gente considera como normal algo que você não sabe nem dar o nome. Quando você fala, e aí, como é que você tá hoje? Muitas vezes você vai falar, tô bem, tô normal. O seu normal é algo que você nem sabe. Só quando você tá muito fora, ou muito para cima, ou muito para baixo, é que você percebe. Não, hoje eu tô muito mal. Hoje eu tô muito cansado, hoje eu tô deprimido, já faz um tempo que eu tô assim. Ou você vai falar, nossa, eu tô muito feliz porque aconteceu tal coisa. Sempre esses picos estão atrelados a algo lá fora. E a gente deixa normalizar uma frequência que é baixa. Observem o olhar das pessoas. Quanto mais você tem acesso às pessoas, esse normal, você vai perceber que é um normal apagado. Quando uma pessoa está sorridente, sorri com os olhos, ela está numa vibração super, né, diferente, ela chama muita atenção. Por quê? Porque as pessoas não estão na mesma frequência. Essa pessoa, ela causa, né, uma situação porque ela está fora e ela até incomoda. Você conhece pessoas que às vezes até nos incomoda porque é muito positivo, porque é muito feliz, tá tudo muito bem, né? Não deveria, lógico, incomodar. Só que a frequência geral já está de média para baixo. Então, um pouquinho que sobressaia, essa pessoa já tem uma frequência muito notada. Então, vamos lá. A causa das repetições da minha vida, de eu não entender e não alcançar o que eu quero, não estão na sua estrutura natural sendo você. Ela está no programa que foi instalado e foi repetido e nunca foi acessado e nem descoberto até hoje. Então, dá para entender quando eu falo está no seu programa? Está no seu programa, está na forma como você pensa, como você sente e como você acessa isso diariamente. Então, dá para mudar? Mas é óbvio que dá. Só que existe uma fórmula para fazer isso. Aqui eu vou trazer hoje para vocês refletirem sobre bloqueios que nos travam. Mas deixa eu colocar numa forma gráfica que é mais fácil para compreender. Vamos lá. Se eu tenho um padrão de comportamento, um padrão que eu não consigo mudar, um padrão que me faz repetir processos, repetir sempre a mesma coisa. Eu saio de um relacionamento e entro num outro relacionamento, a mesma coisa. Parece que eu tenho amizades onde daqui a pouco parece que vai bem, essa amizade sempre quer passar a perna em mim. E de novo, eu não posso confiar em mais ninguém, porque o amigo, né, posso contar, né, no dedo, aqui numa mão, e olha lá,
Quem realmente eu posso confiar. Porque sempre quando eu confio, a pessoa passa a perna em mim. Isso é um padrão. Eu estou indo muito bem quando eu estou já para pegar uma promoção, eu estou já para fazer aquele trabalho que vai me promover onde eu estou. Alguma coisa acontece, chama outras pessoas e eu não faço. Não chega para mim. Financeiramente, parece que eu vou sair daquele ciclo de dívida e de repente, brum, acontece mais uma coisa, entra um dinheiro e tem uma perda, bate coisa, quebra, entra uma dívida que não tinha, toma uma multa que não precisava e de repente, brum, aquele dinheiro vai embora. Isso são padrões que se repetem. Tem padrões que a gente já acostumou a doer e você segue doendo. Ou seja, às vezes você vive um relacionamento que já não é o que você quer, mas você já sabe que existe aquele padrão e você acha que não vai mudar nunca mais. O relacionamento com o tempo, eu vivo atrasado, eu nunca consigo fazer nada no horário. Então eu tenho até medo de pegar mais compromissos, de trabalhar onde eu tenho, né, maior liderança. Tem gente que não aceita cargos maiores porque sabe que não vai dar conta. Não, minha vida é muito louca, eu sempre esqueço as coisas, eu não dou conta. Isso é um padrão que ela vem repetindo e ela já identifica como sendo ela mesma. Não. O padrão ele é criado. Repete aqui comigo, olha. Existe uma experiência, você vai vivenciar alguma coisa. A experiência é algo externo. Aconteceu algo. A vida te deu uma experiência. Pode ter sido algo com alguém ou algo, um evento que aconteceu na sua vida. Diante de uma experiência, uma situação que você viveu, você imediatamente cria uma emoção. Você sente algo diante daquilo. Eu vou dar exemplo daqui a pouco, tá? Diante daquilo que você acabou de experienciar. Essa emoção é uma emoção forte. Uma emoção instalada de forma intensa faz com que você crie uma percepção. Ou seja, eu vivenciei algo, uma emoção intensa, e fez com que eu tivesse uma visão da vida, ou seja, uma percepção. Eu estou tendo um olhar diante do que aconteceu. Eu concluo. Uma percepção é uma conclusão. Aconteceu isso, então é por causa disso. Isso é uma percepção, é um ângulo, um ponto de vista, um ângulo que você está vendo a situação. De acordo com a forma como você vê, você está criando um padrão que chama crença. Crença é uma verdade sua que você olha e fala, é assim e pronto. Por que é assim? Porque já vivi várias experiências assim, aonde eu olho as pessoas também estão vivendo, na minha família sempre aconteceu assim. Então, pela sua percepção, você criou uma crença. De acordo com aquilo que é uma verdade para você, você passa a se relacionar com a vida, o teu comportamento, o jeito que você fala, o jeito que você pensa, o jeito que você trabalha, o jeito que você se entrega, o jeito que você ama, o jeito que você lida com o seu corpo, com a sua saúde, é o seu comportamento diário. Até o tom da tua voz indica. Tem pessoas que falam, né? E você fala, nossa, por que você tá brigando? Ela não tá brigando. Ela tem apenas um padrão interno que ela aprendeu quando ela tem que falar, parece que ela tem que ganhar a última vez. Ela tem que ser a que está dizendo a verdade final. E aí, diante disso, parece que ela está sempre brigando. Não, ela aprendeu a fazer assim. Só que, diante do comportamento que ela tem, ela vai criar de novo uma experiência muito parecida. Isso aqui é um ciclo. Vamos dar exemplos, tá? Imagina que você passou, pode ser na infância ou até na vida adulta, por uma experiência de humilhação. Você, por exemplo, foi chamada para expor um trabalho, ou na escola quando você era pequenininho e teve que ler uma coisa em voz alta. Quem que nunca passou por isso? Levanta e lê o capítulo tal. Você começa. Peraí. Né? E não sai. E aí começa a rir da sua cara. Os outros vão falar, não sabe ler. A professora, dependendo da situação, a professora ainda vai acentuar esse problema. Mas, ou seja, você ficou de pé para ler uma coisa, você se expôs. Essa experiência é uma experiência que marca todo mundo. E às vezes não aconteceu ali, aconteceu até na empresa. Você teve que ler um relatório e se expôs diante dos outros. E aquilo gerou uma inferioridade, porque você foi, por exemplo, ridicularizado. Você passou por uma situação em que você se sentiu até humilhado. Qual é a emoção? Essa emoção é isso que eu estou dizendo. Você se sentiu inferiorizado, julgado, humilhado. Então, diante dessa exposição, você criou uma percepção. Não posso me expor mais. Me expor, sempre acontece isso. Não dá. Qual é a percepção? A percepção é que eu não deveria ter levantado.
Aquele que se expõe sempre tem alguém para ridicularizar. E aí você, diante dessa percepção fechada, você vai criar uma crença. Qual é a crença? Todo mundo que se expõe comete o erro de abrir a vida e alguém vai sacanear. Essa é uma crença. Essa é uma crença. Sabe pessoas que já passaram por uma situação e aí fala, não, todo mundo que faz isso não presta. Tem pessoas que comentam isso comigo. Você fala, não, eu tava falando com um corretor, vou usar vários exemplos que eu já ouvi, tá? Não, ixi, corretor é tudo, gosta de fazer, ixi, não vai na onda de corretor. Quer dizer, a pessoa teve uma experiência talvez com um corretor e generaliza. Todo corretor, né? Quem vende carro, ih, galera que vende carro, mecânico, você vai numa, ih, mecânico é tudo, né? Tu vai passar a perna. Ah, se é mecânico, é tudo ladrão, é tudo. Então, ou seja, a pessoa teve uma experiência, criou uma emoção, gerou um ponto de vista fechado, criou uma crença e ela vai ter um comportamento que não vai mudar nunca. Diante daquela situação, volta naquele exemplo que eu estava falando, eu me expus, fui ridicularizado, criei uma percepção, me blindei, criei uma crença, ou seja, uma verdade para mim, olha, a partir de agora, se expor é risco. Se eu me exponho diante no trabalho, ou falo o que eu penso, daí na reunião como é que fala, do condomínio do meu prédio, eu vejo um monte de coisa errada, mas eu não sou aquele que vai levantar a mão para falar. Eu vejo alguma coisa, mas eu também não vou lutar pelos meus direitos, não vou mostrar o que está errado, porque toda vez que eu levanto a mão, vem sobre mim algo. Então isso é uma crença. E aí qual é o comportamento? É exatamente esse, você aceita aquilo que sobra para você. Você não reivindica, você não levanta a mão e fala, não, peraí, eu quero alguma coisa para mim. Porque toda vez que eu levantei para me expor, não deu certo. E aí, esse tipo de comportamento vai gerar de novo uma experiência ruim para você. E isso apenas se perpetua. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão forte, acontece o quê? Você volta lá no seu registro. Às vezes você está precisando fazer uma mudança de emprego, precisando tomar uma decisão se vai mudar de cidade. Às vezes tem uma oportunidade grande, mas as experiências que eu tive lá atrás, muitas vezes, toda vez que eu tive que tomar uma decisão grande, aconteceu algo e não deu certo. Criou uma emoção negativa. Eu percebi que na verdade não dá para arriscar, mesmo eu estando num lugar é mais seguro ficar aqui, eu ganho pouco, não vou conquistar o que eu quero, mas é mais seguro. Então eu fico aqui. Isso gera uma crença de instabilidade, vai ter um comportamento completamente limitado e vai apenas alimentar a próxima experiência que vai ser muito parecida. Me relacionei amorosamente e quebrei a minha cara. Tive uma grande desilusão amorosa. Essa experiência faz você o quê? Ter uma das piores emoções. A dor de um coração partido, de ter se sentido usado, de ter aberto a tua intimidade, de ter confiado e ter realmente, né, passado por uma situação completamente dolorosa, faz, principalmente no mundo feminino, no mundo masculino também, mas o homem lida de uma outra forma, né? Mas gente, é tudo igual. Essa emoção faz você ter uma percepção. Tem gente que fala, não, eu não quero mais ter nenhum relacionamento. Não quero, não é pra mim. Não dá, já passei da idade. Na verdade, ela quer, essa pessoa deseja, ela ainda tem um sonho de ter uma casa, com esposa, com marido, com companheiro, não importa, ela ainda quer ter um lar, ela quer dividir o lar com alguém, mas pela percepção dela, diante das emoções que ela já teve, ela cria a crença de que, não, já não dá mais, é melhor cada um no seu canto, eu só quero experiências, né, só quero relacionamentos rápidos e onde eu não me envolvo, não quero mais confiar em ninguém. Qual é o comportamento dessa pessoa? Ela vai endurecer. E a próxima experiência, você acha que ela vai encontrar uma pessoa? Ela pode até encontrar uma pessoa, mas ela não vai fazer acontecer. Esses ciclos repetitivos, né? Eles estão a todo instante em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu falei, ok, como é que quebra isso? A gente precisa olhar para essas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Essas 5 esferas e compreender qual é a principal. Tem uma delas que a gente precisa começar a mexer. Tem uma delas que é a causadora. Não adianta querer mudar em outra, mudar o comportamento. Se você, né, só não, eu vou ter outra atitude, você não sustenta porque tem uma crença por trás. Eu vou mudar minha percepção, mas se você ainda continua sofrido a tua emoção, não muda. Então, claro, né, que a frequência sempre é mais forte. Tá fazendo sentido? Alguém está se identificando aqui? Coloque eu aqui, escreva no comentário, pega o chat aí, escreve.
eu. Se você se identificou com alguma coisa que eu já falei até aqui, principalmente de repetições, né? Que bom, Aninha. Ok, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o chat. Ok, ok. Perfeito, perfeito, né? Então, ou seja, sempre isso está presente. Então, dessas 5 esferas que eu poderia, né, dividir em mais, mas essas são as principais. Aconteceu algo lá atrás na minha primeira infância ou ao longo da minha jornada, aconteceu algo, gerou uma emoção, a emoção eu não consigo controlar, ela aparece. Só eu não sei lidar com ela, mas ela aparece. E a partir de quanto mais imaturo ou quanto mais inconsciente eu for diante dessa emoção, eu vou rapidamente julgar uma percepção. Essa percepção tem o viés de sobrevivência. Sempre eu vou ter uma percepção é a interpretação que eu faço. A minha interpretação, a minha percepção, ela é sempre limitada. Isso cria algo como verdade, é assim e pronto. É uma frase que sempre vai ter na sua cabeça sobre aquele assunto, né? E te gera, mesmo que você não queira, te gera ter um comportamento que vai refletir essa crença. E você vai atrair a próxima experiência muito parecida. Então, para eu quebrar isso aqui, eu preciso ir em um ponto. E o ponto principal que eu vou, né, atuar para que algo mude na minha vida é a esfera da emoção. Eu preciso ir na emoção. A gente vai falar agora aqui sobre o padrão emocional. É na emoção que está a chave. É na frequência. Frequência é a emoção, é o que você está vibrando. É ali. Então, não dá simplesmente para você usar o lado do teu cérebro que chama de razão. O teu hemisfério da razão, ele não vai te salvar. Ele vai apenas justificar, como eu mostrei antes. Tem gente que utiliza a razão para comprovar. Não, isso acontece por causa disso, 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 disso. O discurso é ótimo, mas no final das contas, você está feliz? Não, ainda não estou vivendo o que eu quero. Então pronto, joga essa razão fora. E aí você vai ter que quebrar teu ego e olhar que existe um padrão emocional que precisa mudar. Agora eu estou chegando no ponto principal dessa entrega da aula, presta atenção no que eu vou mostrar, tá? Para destravar ciclos repetitivos, que é o tema que eu estou tratando aqui com vocês, a gente vai precisar compreender e localizar 3 padrões de bloqueio emocional. Eu vou mostrar esses 3 padrões. Eles são completamente diários e cotidianos, a gente não percebe, mas eu quero que você seja extremamente sincero com você. Eu vou falar um por um e eu quero que você analise aonde ele aparece, se aparece, o quanto aparece e o quanto você tem consciência disso. Talvez você vai criar consciência agora, quando eu mostrar. O motivo de eu mostrar esses 3 padrões é lógico, para que abra a consciência e você possa atuar e fazer alguma coisa. Certo? Se hoje eu estou falando sobre como destravar ciclo, eu preciso mostrar onde que travou. E trava principalmente num desses 3 padrões. Da onde que eu tirei isso aqui? Eu não tirei da minha cartola. De tanto conviver com as pessoas, de tanto tratar as pessoas, de tanto estudar sobre isso, eu consegui copiar mentalmente algo que está na mente das pessoas, que são esses 3 padrões. O primeiro padrão, presta atenção, é o padrão de aguardar. Inúmeras e inúmeras pessoas criam uma emoção de aguardar. O que, que é isso? Você segue a tua vida, mas internamente você está sempre esperando algo, esperando a oportunidade, esperando a hora certa, aguardando o momento certo para fazer, esperando que alguém te valide, esperando um reconhecimento, esperando um perdão de alguém, esperando estar mais pronto e preparada para aí sim atuar, esperando que alguém vá lá e faça por você. Se você vai mais profundo, quanto mais religioso você é, muitas vezes você tem esse bloqueio muito grande instalado em você, que você está aguardando que Deus provenha. Você está aguardando que Deus te dê, você está aguardando que você sabe, Deus prometeu, um dia Ele vai me dar. Daí você mistura, não é sobre isso o ensinamento da providência divina. Sabe aquela frase super simples e que contém uma verdade imensa que é Deus vai fazer tudo por você, menos aquilo que é você que tem que fazer. Então muitas vezes a gente está aguardando que venha algo que não vai vir. E isso cria de novo um padrão.
Eu estou falando desses 3 padrões de bloqueio emocional. Ou você está aguardando, eu vou mostrar os outros agora. Então a primeira coisa é comece a observar aonde você vem aguardando, esperando que aconteça. Esperando que a vida dê. Esperando principalmente porque você vê que você tem razão sobre aquilo e algum dia vão ver a verdade. Algum dia vai aparecer. Se você pensa assim, solta para a vida, solta para o universo. Olha, se a verdade vier, a verdade vai aparecer. Fui injustiçado. Fui injustiçado. Ok, quem nunca? Eu passei por uma situação muito forte no meio da minha vida, no auge da minha vida. E eu caí nesse bloqueio. Ah, é? Tá bom. Vai aparecer, a verdade vai aparecer um dia. E isso me alimentava diariamente. Eu queria que a verdade aparecesse. Foi quando eu percebi que eu estava nesse padrão é que eu falei, eu não tenho mais que esperar por isso. A verdade é aquilo que eu sei da verdade. E quando eu soltei, o que aconteceu? Próximo nível aconteceu. E é lógico, a verdade apareceu. O que eu queria tanto, quando eu não quis mais, apareceu. Então era um padrão que me limitava para ir para frente. Eu estava aguardando que a verdade aparecesse, que me reconhecesse que aquele erro não era meu. Então, muitas vezes, a gente não dá o braço a torcer, porque a gente fica aguardando que o outro perceba, aguardando que o outro te entenda, aguardando que as coisas aconteçam do seu jeito. E você está aguardando. Aguardando, você fica, sabe, suportando aquilo lá. Não, não dá, pelo amor de Deus. Só que tem mais. Tem ainda um segundo padrão de bloqueio, que é até mais forte. Que é o quê? O padrão de resistir. Resistir é você já percebeu que já era para ter saído dali, mas você resiste, você tem um apego muito grande. Você faz isso com emprego, com relacionamentos, com padrões dentro de você. A vida já falou para você andar, já é para ter mudado, já ninguém vai estar falando desse assunto e você tá ali resistindo. Então tem certas situações que a gente resiste, não dá o braço a torcer. Não, eu não vou perdoar, eu não vou soltar. Aquilo tá te machucando, mas você não dá o braço a torcer. É claro que existe uma emoção por trás, que eu vou falar no final, que alimenta tudo isso, que alimenta outras emoções que não são legais também. Mas, se eu falar agora, você vai falar, claro que não é isso. É claro que não é isso. É o outro. É porque você não conhece a minha vida. Você não sabe o que fizeram comigo, né? Você não sabe o que aconteceu. Então, ou você está aguardando algo, ou você está resistindo a algo que você já poderia ter deixado fluir. Era muito bom naquela época que você viveu, não dá para fazer de novo, não resista. Existe uma mudança natural das coisas. Então, se a gente não percebe o time, você está sempre atrasado. Quem está sempre atrasado, as coisas não acontecem, sempre acontece por último para você, muitas vezes você tem esse padrão de ficar resistindo. Você não está olhando, você está olhando para o lado errado. Em vez de você observar onde a vida está tentando te empurrar e situações que acontecem, né, de forma repetitiva e que te tira, né, o chão rapidamente, você precisa olhar a natureza daquilo. Não é a vida querendo te sacanear. Muitas vezes a vida está querendo te empurrar e mostrar isso não é um problema. O que você está falando que é um problema, muitas vezes é um treinamento, é um aviso, é um aperfeiçoamento. Mas você resiste a mudar a sua interpretação. Então observe naquilo lá atrás que a gente falou. Quais são as coisas que ainda, né, se repetem ou que ainda nunca veio, que ainda não acessou. Existe um padrão de ficar aguardando e às vezes não está conectado ao assunto, mas aquele bloqueio que você tem naquela área te bloqueia para você avançar para outra. Você é um ser único. Não, é a coisa lá no meu trabalho, não é aqui em casa. É a mesma pessoa, você é o único. São multifacetas suas que vibram num conjunto só, ok? Terceiro, presta bem atenção: controlar. O controle talvez seja uma das coisas mais fortes que tem. Padrão de querer controlar, de querer que seja sempre do seu jeito. O padrão de controlar faz com que você nunca acesse uma frequência que é transformadora e que cura. Anotem isso, existe uma frequência que te cura, que te tira de qualquer inferno vibracional, que se chama aceitação. A frequência da aceitação, ela cura a tua célula. Ela faz você de novo entrar num padrão de cura. Só que é muito difícil.
principalmente quando a gente tem esse bloqueio emocional do controle. Precisa ser do seu jeito. Quando não é do seu jeito, você nem se interessa, você nem se envolve. Tem um mecanismo aqui que quando você já nem coloca interesse, você não ouve. A pessoa começa a falar um discurso e falar, eu não penso, eu não entendo, eu não quero nem ouvir essa pessoa. E aí você nem consegue perceber o que está acontecendo, porque você quer controlar do seu jeito. Ser humano não nasceu para ser controlado. Isso é uma verdade universal, você aceite ou não. Muito menos quem está abaixo de você. Muito menos filho, tá? Filho não nasceu para ser controlado. Filho nasceu para ser educado, treinado e direcionado. Nunca controlado. Você vai dar um problema imenso de geração se você quiser controlar e tem que ser do seu jeito, né? Os maiores BOs que dão entre as gerações é isso. Só que esse padrão de controle é por uma insegurança muito grande. Então precisa ser do seu jeito. Tem pessoas que estragam uma festa, estragam um final de semana, estragam um passeio, por quê? Porque chorou, porque choveu. Choveu, estava programado para ir para a praia, a pessoa não consegue, tem que ser do jeito dela, ela perde o controle de uma tal forma que ela fala, então eu não quero mais. Ela não tem maleabilidade. Porque precisa controlar a todo instante o resultado. Existe uma insegurança tão grande que precisa ser do meu jeito. Então agora respira comigo e pensa: ou eu estou aguardando algo, ou eu estou ainda resistindo a algo, ou eu estou ainda tentando ao máximo controlar. Todas essas três esferas, esses três padrões de bloqueio emocional, estão sendo alimentados pelo nosso orgulho. Ego, orgulho, é uma das coisas que mais corrompe o nosso ser. Então, eu preciso aprender a localizar dentro de mim isso. Eu quero que agora você passe a responder. Se você está anotando coisas, escreva essa pergunta. Eu vou dar um tempo para você pensar aqui. Eu vou fazer ela junto com você. Adriano, não estou anotando, então responda na tua cabeça. Qual desses três padrões mais aparece na sua vida? Pode ser que seja os três, em áreas da minha vida. Eu estou resistindo nessa área eu já me sinto acomodado, eu estou aguardando que algo aconteça, mas nunca vem, mas eu tenho fé que um dia vai acontecer. E a outra eu estou, né, brigando com alguém porque tem que ser do meu jeito. Pode ser que um padrão apareça mais do que outro. Qual desses três padrões mais aparece na sua vida? Reflita. Esse padrão que você conseguiu localizar, pergunta 2. Onde ele está roubando a sua energia hoje? Está te desestabilizando onde? É na tua vontade de fazer? É no teu trabalho? É no teu relacionamento íntimo? É na tua autoestima? É na tua visão de vida? Tem gente que já perdeu isso. Olha que louco. Eu tenho cuidado de muitas pessoas que o diagnóstico principal é desânimo. Desânimo. Mas num nível, não é desanimado, hoje eu tô meio borocochô, não é isso, né? Desânimo em tal nível que aí você vai estudar a palavra desânimo. Ânimo vem de ânimos, que é de alma. Então, uma pessoa que está desanimada, ela está desconectada da alma dela. Esse é um dos principais diagnósticos que levam à depressão. A pessoa se desconectou totalmente. Por quê? Existem aqueles padrões, sim ou sim, está instalado nela. E roubou o quê? Roubou a energia da vida dela. E aí chega num ponto que ela está só repetindo o ciclo, ela não consegue sair daquela emoção. Pergunta 3. O que a sua vida poderia ser daqui a um ano se esse padrão fosse rompido a partir de agora? Eu quero que você pense de forma sincera. Ok, só é você que sabe o que você está vivendo. O que poderia acontecer na sua vida se realmente esse padrão fosse rompido? Tô vendo os comentários de vocês aqui. Eu não gosto de fazer aula motivacional, tá? Minha aula sempre é para incomodar mesmo. Porque precisa levar.
um bug cerebral para você começar a olhar para um lado que você não olha. Se você apenas se culpa quando ouve essas coisas, se julga e culpa, esse também é um padrão que precisa ser quebrado. Todo ser humano nasceu para prosperar. Prosperar não é só dinheiro. Prosperar é crescer, expandir, ser mais feliz, impactar mais pessoas, não importa o âmbito que ele esteja. E também, lógico, uma pessoa que tem esse nível de consciência, ela tem uma vida material estável e crescente. Não é uma preocupação para ela. Culturalmente, nós temos esses três padrões no nosso dia a dia. A gente ensina os nossos filhos, se você não tomar cuidado, não for consciente, você ensina esses três padrões de bloqueios. Já nasce bloqueado, já cresce bloqueado. Então, qual desses padrões, ou se você localizou os três, tá bom, mas mais fortemente qual é, né? Onde está roubando a sua energia? E você consegue visualizar se isso for rompido? Então, aqui eu quero perguntar para vocês, sinceramente, utilizem o chat para me escrever. Se você tivesse a oportunidade de começar a quebrar esses ciclos, de começar a realmente a romper esses padrões, localizá-los e começar a romper, criar uma estrutura interna de consciência dentro da sua cabeça, de conhecimentos, com práticas, você faria? Escreva para mim sim ou não. Se tivesse a oportunidade de você começar a acessar um conhecimento e realizar algo daqui para frente para iniciar esse processo, para você quebrar esses padrões, você faria ou não? É lógico que é o que eu vou oferecer para vocês aqui. Eu não vou simplesmente fazer uma aula assim e deixar vocês, né? Se você pudesse ter acesso a isso, você faria ou não? Escrevam. Tem gente que já escreveu. Quero ouvir sinceramente. Ah, Adriano, mas é lógico a resposta. Não sei se é. Tem pessoa que já se acostumou com o que está vivendo. Tem pessoa que fala, ah, eu já estou tão desacreditado que eu acho que eu não vou nem fazer nada. Também é um padrão, é uma crença. A pessoa está vivendo essa crença e fala, ué, já é assim mesmo, minha família é assim, as mulheres da minha família são assim, eu tenho esse tipo de situação, é o karma da minha família. Sim, mas vai doer. Ana, tem algo que é muito importante que eu aprendi. Tem coisas que precisam doer e doer muito, para nunca mais doer. A dor é inevitável. Pior do que a dor é o sofrimento. O sofrimento é uma falta de consciência. A dor não. A dor precisa acontecer. A dor é um processo de transformação. O sofrimento é uma interpretação que nunca é atualizada e você vai perpetuando aquele sofrimento. E a gente aprende, né, a suportar a dor e a resistir e viver com o sofrimento. Eu não sei de onde que a gente tira isso. O ser humano é muito louco. Aquilo que era para te transformar, você se adapta a ele. A gente é capaz de fazer isso. Olha fisicamente como é que as pessoas são. Todo mundo é assim. Começa a doer um pouco o pé, daí começa a pisar de lado, em vez de resolver aquela dor que tem, começa a se moldar, daqui a um tempo você está todo torto, cria toda uma estrutura desajeitada no seu corpo, outros tantos problemas, porque você não resolveu aquilo que doía, e aprendeu a conviver com o sofrimento daquilo. Só que o pior é quando é invisível, são as dores emocionais, né? Então, eu vim mapeando isso, e é lógico que dá para mudar. Dá para acontecer a mudança, isso aí não tenha dúvida, tá? Por isso que eu vou iniciar, prestem bem atenção. Eu falei, eu estou mostrando numa aula, mas não é numa aula que você vai resolver isso. Você está abrindo a cabeça. Eu vou realizar um desafio de 10 dias. Eu vou acompanhar vocês. Não é aula gravada, não é nada disso. É um desafio de 10 dias quebrando ciclos. Do dia 15 ao dia 24 de junho. Ou seja, próxima segunda começa e eu vou levar vocês por esse processo de 10 dias. Eu já vou contar tudo o que vai acontecer. Pra você entender, não tem pegadinha aqui comigo. Esses 10 dias, de novo, é online e é gratuito. Você não vai pagar nada para fazer esse desafio. Poderia cobrar, claro, são 10 dias que eu vou oferecer muito conhecimento para vocês. Mas é um gourmet para vocês. Depois desse desafio, eu vou abrir a oportunidade para aquele que quer, né? A partir de julho, mês 7,
eu vou iniciar a comunidade Posicionamento de Vida. A comunidade Posicionamento de Vida é um grupo onde as pessoas entram e ali, durante um mês, eu vou estar presente, ensinando técnica, dando aula ao vivo comigo. Vai poder acessar a uma rotina, tem inúmeros conceitos. E aí a comunidade é algo que você entra e vai pagando por mês, vai ser um valor super acessível diante do que eu ofereço, super acessível. Você gasta mais do que isso num final de semana. Numa pizza que você compra aí com 2, 3 pessoas, você vai gastar mais do que o valor que você vai pagar por mês. Não é agora, agora ninguém paga nada. A comunidade Posicionamento de Vida é o projeto daqui para frente. Vai estar estruturada numa plataforma, você entra, você vai participar ao vivo comigo das aulas quando vai estar todo um chat de acompanhamento, a gente tem um grupo fechado onde eu vou cuidar de vocês ali. Você vai ter acesso às aulas. Ah, não pude participar. Tem a plataforma, essa aula vai ser gravada e vai colocar. Por exemplo, essa aula que eu estou fazendo aqui agora, de quebrando os ciclos, né, destravando os ciclos, vai para dentro da plataforma. Ah, eu quero participar da comunidade. Ok, dentro da comunidade você vai ter acesso a essa aula, você vai assistir no seu tempo. E eu vou avisar todo mundo, olha, tal final de semana ou tal dia tem aula comigo. A gente vai estar junto. Então, quem sentir que precisa passar pelo desafio, o desafio é gratuito e é online. Adriana, eu não sei da comunidade. Comunidade é outro papo. Eu já aviso agora para não ter surpresa. Eu vou levar vocês por esse caminho de 10 dias junto comigo. Adriana, eu não tenho tempo. Ótimo. Você que tem que decidir. Quem está vivendo é você. É lógico que eu não vou ficar fazendo uma coisa que seja impossível de fazer. Esses 10 dias né, eu também tenho a minha vida, tenho minha vida pessoal, tenho empresas que eu atendo, tenho meus filhos, tenho minha vida amorosa. Eu dou energia para tudo isso. E também vou cuidar de vocês. Então você vai cuidar do seu filho, vai cuidar da tua empresa, vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu cachorro, e também vai começar a mudar. Eu quero que você entenda uma coisa aqui agora. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou em palestra, que eu sempre falo, observe. É um exemplo tão ridículo, mas ele é tão verdadeiro que eu quero que você entenda onde acontece isso. Imagina agora, a gente está chegando no final já dessa aula. Imagina que você sabe fazer um bolo de laranja que ninguém bate. Você é a melhor fazedora de bolo de laranja da sua família. Você sabe fazer um bolo de laranja que é maravilhoso, você faz ele todo santo dia. Todo santo dia tem aquele cheirinho de bolo de laranja, você, pá, mata pau. Só que chega um dia e você já não aguenta mais nem o cheiro da laranja. Você quer algo novo. Você quer comer algo novo. Todo mundo passa por isso. Eu tô fazendo uma analogia, pelo amor de Deus. Você chegou agora nessa aula e entende o que eu tô falando. Eu não sei qual é o teu bolo de laranja aí, mas você sabe do que eu tô dizendo. Chega num dia que você fala, eu não aguento mais só comer bolo de laranja. É maravilhoso, mas eu tô cansado disso na minha vida. E aí o que você faz? Você toma uma decisão, fala, eu vou fazer um bolo de chocolate. A partir de agora eu vou comer um bolo de chocolate. Chega! Não quero mais laranja. Aí você pega todos os ingredientes do bolo de laranja. Prepara o mesmo bolo. Põe no forno. Respira fundo e ora a Deus fervorosamente para que saia daqui a uns 40 minutos daquele forno um bolo de chocolate. É ridículo o que eu falei. Não tem lógica o que eu acabei de falar. Só que é isso que as pessoas fazem. Elas acabam, né, fazendo as mesmas coisas. Elas usam os mesmos ingredientes na vida. E elas oram para que um dia o resultado saia diferente. Não é falta de esforço, meu filho. O esforço é a resistência que eu estou mostrando. Não é falta de fé. Você já está aguardando muito. Não é falta de, não, eu preciso entrar dentro do forno para ver se o negócio muda. Para de controlar coisas que não são da sua alçada. Você apenas precisa aprender a mudar os ingredientes antes. O ingrediente está na forma como você pensa, na forma como você sente, nas pequenas atitudes. Um desafio de 10 dias é para justamente você começar a fazer coisas que você ainda não faz. Começar a pensar em coisas que você não faz. Começar a sentir coisas que você não faz. A gente vai meditar junto. Ah, eu não sei meditar, eu durmo. Quebra essa crença. Quebra essa crença. Eu já digo claramente, se você não aprender a silenciar e olhar para dentro de você, você não muda. A gente tá toda hora para fora, só falando, só falando. É internet, é pessoa, é coisa, é tudo chamando atenção lá fora. Você nunca para.
Eu gosto muito de um termo que é: para a vida te apresentar coisas novas, você precisa estar em casa. É dentro de você a sua casa. As respostas estão aí. Mas você não volta para casa há muito tempo, tá uma bagunça aí dentro. Então você vai ter que aprender a meditar. Meditar não é. Você não precisa fazer pose de yoga, ficar 15 minutos em cima do bambu. Mas você vai ter que aprender a desacelerar sua mente. Eu vou ensinar isso nesses 10 dias. Você vai aprender a acessar e entender aonde estão pensamentos que não levam você a comer o teu bolo de chocolate. Vai fazer esse pensamento vai fazer você só comer bolo de laranja. Enquanto você fica esperando que alguém muda. Então, se durante, presta atenção, se durante o que eu tô falando nessa 1 hora aqui, já veio umas 2, 3 pessoas na sua cabeça falar, essa pessoa é que precisava ouvir o que ele tá falando, essa pessoa é que precisa ouvir isso. Saiba que não, essa mensagem é para você. Se você pensou isso, você tem esse padrão. Padrão do quê? De controlar e resistir. É o outro que tem que mudar. Eu preciso fazer com que o outro entre nesse desafio e mude. Você pode até incentivar. Eu vou deixar essa aula, você manda o link da aula para a pessoa ouvir. Ela sentiu, ela quer participar desse treinamento? Venha. Desafio 10 dias. Beleza? Eu vou pedir para Karim, solta por gentileza, coloca nos comentários o link do grupo do WhatsApp do desafio. Não é o que vocês estão. Esse grupo que vocês participaram é esse grupo da aula, tá? Então, eu vou pedir para a Karen colocar o link do WhatsApp do Desafio 10D. Entra, clica nesse link, entra no WhatsApp. Se você está, né? Se você está no celular, Adriano, se eu clicar, eu saio da tua aula. Então, calma. Se você não manja muito de mexer aí, eu vou depois colocar esse link no WhatsApp, né? No grupo que você está. Mas, se já pode, já entra, tá bom? Tem pessoas que eu já conversei e já falaram, Adriano, eu quero participar da comunidade. Ótimo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Ainda não está aberto, mas eu já vou abrir nos próximos dias. Você já pode entrar antes até se quiser, tá? Mas eu vou abrir a partir de julho, depois do desafio. O desafio vai mostrar para vocês uma amostra grátis do que é capaz de acontecer na comunidade, tá? Quero compartilhar isso com vocês para concluir e finalizar. Eu até vou olhar para a carinha de vocês. Mas espera aí, tem mais uma tela. Calma aí. Quero compartilhar algo com vocês que é no último, acho que 1 ano e meio, 2, né? Eu acabei levando toda a minha energia da empresa para o mundo empresarial. Então, atualmente, né, a minha agenda está muito mais voltada para as empresas. Até outro dia a pessoa pergunta, Adriano, você só lida com empresa? É só para empresário que você faz? Não. Vocês viram a minha história. Eu gosto de gente. Eu comecei aqui na internet lá na época da pandemia, metodificando tudo que eu faço e mudando vida de pessoas. Não que a empresa não faça isso, claro, mas a empresa você fala mais com a liderança, está na gestão do bem-estar. Eu também faço isso, mas eu estou agora colocando toda a energia agora, né, para cuidar de pessoas, voltar a ter os meus alunos, as pessoas que, né, modificam ali a sua vida diariamente. É isso que não tem jeito, é isso que arde, né, no meu coração. Então a comunidade é algo que está nascendo e ela só vai crescer. Se vocês forem os primeiros, vocês são os pioneiros dessa comunidade, né? Escute o que eu estou falando. Na hora que a gente tiver 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas na comunidade, vai ser um grande movimento de transformação. E é isso que eu decidi fazer daqui para frente. Estou compartilhando com vocês. Vocês estão exatamente nesse momento de mudança, tá? Para que as coisas aconteçam. E para finalizar, eu quero que vocês olhem para essa frase, memorizem essa frase. A vida conversa com decisões. O resto é só repetição. Mas parece que muitas vezes a vida não responde, né? Ai, eu tô clamando tanto, eu tô fazendo tanto esforço, parece que a vida não tá nem aí para mim. Parece que as coisas não mudam. Então saiba, a vida só conversa com decisões, é a linguagem da vida, decisões. E quando você não está decidindo conscientemente, você está repetindo um padrão. Então, ou é decisão, ou é repetição. A repetição a gente já conhece. A partir de amanhã, a hora que você acordar, você vai ter novas oportunidades para de novo conversar com a vida com decisões. Se isso acontecer, maravilhoso, porque os padrões vão estar ali para serem repetidos. E a gente começa firmemente, né, na próxima segunda-feira. Deixa eu finalizar aqui, olhar para vocês. Tudo bem, gente?
Muito bem. Muito bom, obrigado por estarem aqui, obrigado pela presença de vocês. Essa aula está gravada, eu vou soltar o link depois, ela vai estar pelo YouTube. Podem sim enviar para outras pessoas, e aí tem ainda esses dias até segunda-feira para a gente iniciar esse projeto do Desafio 10D. Tá bom? Beijo no coração. Que esse sentimento, muitas vezes, que surge no nosso coração de, acho que era isso, eu preciso olhar para isso, mesmo que doa, dona Ana, né? Isso tem situações que a gente já sabe, né? Mas eu gostaria que vocês alimentassem isso. Não neutralizem isso dentro de você, tá? Porque é a partir desse incômodo que muitas coisas vão acontecer e podem contar comigo para guiar vocês. Beijo no coração, boa noite para todos. Logo mais eu envio já a gravação para vocês. Tchau, gente. Valeu por hoje. Obrigado. Tchau, tchau.